Hoje você vai conhecer a história de Inácio de Antioquia, aqui na família Lúculos, na Marvel Cristã. E aí família Lúculos, eu sou o Jonatas Rocha e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da família Lúculos. E se você não é um inscrito no canal, se inscreva agora, não deixe para depois, para você não se esquecer. Bora conhecer mais um herói da Marvel Cristã. Inácio de Antioquia, um homem de Deus que nasceu no primeiro século e foi martirizado no segundo século, no tempo de Trajano. Bom, esse homem é extremamente importante na história da igreja porque ele liga os apóstolos aos pais apostólicos, ao tempo da patrística. Ele nasceu na década de 30 depois de Cristo, provavelmente na região da Síria, e viveu entre os gigantes da fé cristã, os apóstolos de Cristo, na cidade de Antioquia. Vale lembrar que Antioquia foi onde Pedro foi pastor, onde foi a base missionária de Paulo e Barnabé, e em Atos 11:26 diz que em Antioquia os discípulos foi chamado pela primeira vez cristãos. Então era uma cidade relevante, os pastores ali eram pastores relevantes para a fé cristã, e esse homem, Inácio de Antioquia, está no meio desses gigantes, e você vai entender por que ele também é um gigante da história da igreja, um herói da história da igreja da Marvel Cristã. Bom, Inácio de Antioquia, ele foi discípulo do apóstolo João, ele conheceu Pedro, conheceu Paulo, conheceu Barnabé, e ele também foi uma espécie de discipulador do Policarpo, um jovem naquela época, que depois vai se tornar um grande pastor e também vai ser martirizado no período romano. Agora presta atenção, o período de vida de Inácio de Antioquia foi marcado pelas perseguições do Império Romano. John Fox, no seu livro O Livro dos Mártires, ele fala sobre 10 ondas de perseguições do Império Romano. A primeira onda foi quando Nero ele começa a perseguir a igreja, os nossos irmãos queridos Pedro e Paulo, são decapitados e crucificados nesse período. A segunda onda de perseguição foi com Domiciano, o imperador que exilou João na ilha de Patmos, onde ele tem as visões do Apocalipse. E a terceira onda de perseguição será com Trajano, aquele que irá mandar matar Inácio de Antioquia. Então Inácio ele era pastor em Antioquia e ele vai ser preso pelo Império Romano no ano 106 depois de Cristo. E quando ele é preso, ele começa a sua jornada rumo a Roma, sabendo certamente que seria ali martirizado. Ele escreve então 7 cartas. As suas 7 famosas cartas são as seguintes: aos Efésios, aos Magnésios, aos Traianos, aos Romanos, aos Filadelfienses, aos Hermeniotas e a Policarpo, o seu grande amigo. Então essa é a cena. Inácio está preso, está sendo levado para Roma para ser esmigalhado pelas feras selvagens no Coliseu Romano, e ele fortalece as igrejas, fortalece Policarpo. Por exemplo, ele escreve de Esmirna uma carta aos irmãos de Roma, dizendo: quando eu chegar em Roma, não impeçam que eu vá para o martírio, porque eu desejo muito morrer pelo Senhor. Inácio sabia muito bem que os irmãos de Roma tentariam persuadir ele a fugir do martírio. Essa cena me fez lembrar quando o Guaxinim fala para Groot: não, Groot, não faça isso, você vai morrer. Lembra dessa cena na Marvel quando o Groot está entregando a sua vida? Não, Groot. Amigo, para. Você vai morrer. Por que está fazendo isso? Inácio então faz a mesma coisa. Eu estou entregando a minha vida por aquele que entregou tudo por mim. E ele diz aos romanos: não me impeçam, eu quero ir para o martírio. Ele diz então aos romanos o seguinte: agora começo a ser um discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros, que venha a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. Era um homem que amava Jesus demais da conta. Olha o que ele escreve aos Traianos: sede, portanto, surdos quando alguém vos fala sem Cristo Jesus.
da linhagem de Davi, nascido de Maria, que verdadeiramente nasceu, que comeu e bebeu, que foi verdadeiramente perseguido sob Pôncio Pilatos, que foi verdadeiramente crucificado e morreu à vista do céu, da terra e dos infernos. Ele realmente ressuscitou dos mortos, pois o seu Pai o ressuscitou. E da mesma forma, seu Pai ressuscitará em Jesus Cristo também a nós, que nele cremos e sem o qual não temos a verdadeira vida. Ele também escreve a Policarpo dizendo: fique firme, meu amado amigo Policarpo. E assim, dessa forma, fortalecendo as igrejas, fortalecendo Policarpo, ele segue rumo a Roma, rumo a seu martírio. Quando ele chega a Roma, como era esperado, foi mesmo condenado à morte, como diz o apóstolo Paulo, como um espetáculo ao mundo, porque naquela época os cristãos eram jogados no Coliseu para que pudesse ser alvoroçado por todos aqueles que estavam assistindo. Mas diante disso, ele não recuou. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens para poder ser considerado pão puro. Era um homem devoto, era um homem que amava o Senhor sobre todas as coisas. E o ano da sua morte fica entre 107 depois de Cristo e 117 depois de Cristo, mas por volta talvez de 110 depois de Cristo foi o tempo do seu martírio. Para delírio do Coliseu lotado, ele foi jogado às feras selvagens para padecer o martírio pelo nome do Senhor. Enquanto eu li essa história, eu lembrei de Hebreus 11:38, onde diz: são homens dos quais o mundo não era digno deles. Então essa foi a história e martírio de Inácio de Antioquia, que foi pastor em Antioquia, discípulo dos apóstolos, escreveu várias cartas, foi muito importante na formação do cânon cristão do Novo Testamento e também faz parte agora da Marvel Cristã aqui no canal Luquenes. Bom, essa é a Marvel Cristã, os heróis da história da igreja, e eu quero que você deixe aqui um comentário de quem você quer ver aqui nessa jornada da Marvel Cristã, qual herói da história da igreja você quer ver por aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus, nos aguarde no próximo vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e você faz parte da família Lucas.